candidatos. Parece que o Kim Kataguiri também se pronunciou aqui no seu Instagram, então Candidatos do vamos ver o que ele falou. Por que estamos utilizando o fundão eleitoral? MBL estão utilizando o fundão eleitoral. Eu quero começar esse vídeo dizendo que sou absolutamente contrário e vou continuar sendo contra o fundo eleitoral, assim, desde o início do Movimento Brasil Livre, todos nós do MBL fomos contra, somos contra e que continuaremos sendo contra o fundo eleitoral. Sempre votei contra os aumentos do fundo, sempre votei contra a existência do próprio fundo, continuo lutando contra a existência do fundo. Aliás, foi uma emenda minha em 2020 que barrou o aumento do fundo eleitoral em plena pandemia e nós nunca queríamos utilizar o fundo eleitoral, nós nunca queríamos ter de utilizar o fundo eleitoral, mas em 2022 a gente tomou um choque de realidade, né? Em 2022, como sempre, nós não utilizamos o fundo eleitoral, mas não tem como você devolver o dinheiro do fundo. Quando você não utiliza, sobra mais dinheiro para os outros utilizarem. E foi o que aconteceu. O Centrão utilizou o fundo eleitoral, os bolsonaristas utilizaram o fundo eleitoral, os petistas, as esquerdas utilizaram o fundo eleitoral. Todos os nossos inimigos cresceram e nós diminuímos de tamanho. Então, aqui basicamente a narrativa que o Kim Kataguiri e o MBL de um modo geral está tentando utilizar é a seguinte: o fundo eleitoral, querendo ou não, ele vai ser utilizado. O valor vai estar lá disponível, certo? Certo. Se você não fizer uso do fundo eleitoral, alguém vai fazer, correto? Também está correto. O nosso grande porém aqui é uma questão de valores, que eu acho que é o que vocês estão se perdendo um pouco, principalmente tentando vender essa narrativa de que mas nós não estamos usando e estamos diminuindo. Eu discordo, porque aqui vocês estão tentando dizer o seguinte: os fins justificam os meios. Usar o fundo eleitoral é um ato imoral. Não é ilegal, mas é imoral. Então, é basicamente dizer o seguinte: estamos usando das armas inimigas para lutar contra os nossos inimigos. Então vocês estão utilizando o que vocês criticam nos seus inimigos, vocês estão pegando e utilizando para destruir os seus inimigos. Vocês entendem a brecha que isso abre? Porque, primeiro, isso é um prato cheio para quem é contra o MBL, né? Eu tenho inúmeras discordâncias com muitas decisões que o MBL tomou durante muito tempo. E essa é uma das principais. Eu acho, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião, que é um tiro no pé gigantesco do MBL utilizar o fundão eleitoral depois de tantos anos batendo nisso. É como se durante 10 anos alguém falasse assim: eu não como miojo, eu não vou comer miojo, porque miojo faz mal, porque eu não sou contra o miojo está errado. Aí na primeira fome que dá, vai lá e come miojo. Eu sei que foi uma comparação merda, mas é porque eu tô cansado e não consigo pensar em nenhuma comparação melhor.